E bora para mais um vídeo aqui do curso gratuito do Docker. No último vídeo eu já mostrei para você todos os comandos básicos que você vai utilizar para administrar os seus containers. Os comandos para poder criar imagem, subir aí um container, listar os containers, as imagens, pesquisar no DocHub, depois remover tudo. Nesse vídeo eu vou mostrar os comandos básicos para você configurar os recursos de processador e memória dos seus containers para ganhar desempenho ou também para não deixar o seu servidor onerando recursos desnecessários. A gente vai ver que por padrão no Docker, quando você cria os containers, ele quer utilizar todos os recursos de processador e memória. Depois a gente vai falar de disco, de I/O de disco e de rede. Mas aqui você precisa determinar quais os recursos cada imagem de container que você está criando vai utilizar no seu servidor físico. Então, bora aqui comigo fazer essas configurações. E eu tenho certeza que você já sabe. Todo o meu material está gratuito no GitHub. Então, bora aqui comigo, que é o github.com/vaamonde. Uma coisa legal, o material está gratuito e no final desse curso tem direito a certificado no final, né? Show de bola! Para me ajudar nesse projeto no GitHub, tem um botão aqui de seguir do lado esquerdo. Outra coisa, não esquece também de seguir aqui o meu canal no YouTube, curtir e compartilhar esse vídeo. Mas vamos lá, vou acessar aqui os meus repositórios e o repositório desse curso se chama Ubuntu 24.04. Já executamos bastante coisa, também não esqueça de dar uma estrelinha aqui no meu repositório, porque eu sei que você está seguindo o projeto. Dúvidas, críticas e sugestões, comenta nesse vídeo ou na guia Problemas. Mas vamos lá, já estou aqui no meu diretório 04, que é a parte de containers. Vamos trabalhar bastante, então já fiz aqui no último vídeo os comandos básicos do Docker. Então faça várias vezes esse comando, gradativamente vamos evoluindo. Tem muita coisa para configurar aqui no Docker, imagine no Potainer, né? Agora vou trabalhar aqui no arquivo 02, CPU e RAM, memória RAM, né? Então vamos lá, vou acessar e como sempre deixo muito bem documentado para você, né? Vamos descendo aqui um pouquinho, eu já falei bastante, uma coisa interessante, sempre, né? Eu coloquei os selos para você estar compartilhando aí nas redes sociais, como por exemplo, se você conseguir fazer a configuração básica da CPU e da RAM aí nos seus containers, não esqueça de copiar essa frase, comentar nesse vídeo e nas redes sociais, né? Básico de CPU e RAM dos containers do Docker, executado com sucesso, né? Do Docker. Vamos puxar mais esse R aí, né? Beleza. E aqui embaixo já tem um selo. Então deixa eu abrir aqui, ó, para você o selo para você compartilhar, né? CPU e RAM configurado aí no Docker. Muito legal. E também as hashtags aqui embaixo, não esqueça. Vou estar mexendo, vou estar configurando aqui 9 etapas. Vamos criar de novo os containers, parar os containers e executar, que é todos os comandos básicos que você já viu na outra aula. Só que agora vamos trabalhar aqui a parte de CPU e RAM. Bem básico, não vamos trabalhar no nível avançado. E de novo, você falar para mim, pô Robson, você esqueceu de falar isso, você falou errado isso daqui, ó. Não se usa mais essa opção, o correto é usar essa opção. Ó, o modo correto de configurar o processador e a memória RAM mudou, é dessa forma. Então manda para mim, comenta nesse vídeo que eu vou atualizando a minha documentação. Aí no próximo vídeo eu já vou mudando a documentação, né? Mas bora aqui comigo, né? Então os links oficiais, já falamos sobre o Docker, já falamos aí sobre o DocHub, que a gente vai estar baixando as imagens e vamos lá, né? Primeira etapa, já vou me logar remotamente aqui no meu servidor, utilizando o SSH, né? Meu usuário. No final 30, digitar aqui a minha senha, Enter e beleza. Um detalhe importante, você já viu o vídeo de monitoramento do nosso servidor, onde eu utilizo vários softwares para poder verificar processador, memória, HD, placa de rede. Aqui vai ser um pouco mais básico, tudo bem? Então utiliza também aqueles comandos de monitoramento.
Primeira coisa mais importante é verificar as informações de processador, CPU, memória RAM, HD e também swap, porque os containers também utilizam swap aí no seu servidor, né? Então vamos lá, vou utilizar aqui o comando mais simples, que é o comando sudo lshw, que é o comando para poder listar o seu hardware, com a classe, aí eu vou estar passando a minha classe de CPU, onde que ele só vai listar para mim os meus processadores, os meus core de processador, né? Então vamos lá, Ctrl C, colar aqui no meu terminal, beleza? Digitar aqui a minha senha do comando sudo e enter. O que ele vai mostrar para mim? Ele vai mostrar que basicamente o meu processador, lembrando que eu estou aqui na máquina virtual, então esse processador é da minha máquina física. Tudo bem? É um processador da Intel, é um i5 da série 9300H e o clock principal de 2.4 GHz, né? Parte física, aqui foi a configuração agora dentro do VirtualBox. Então lá no VirtualBox eu habilitei 2 núcleos. Então eu tenho 2 núcleos aqui de processamento na minha máquina virtual. 64 bits e aqui embaixo todas as flags principais que esse processador tem para poder ofertar, né, e configurar dentro da máquina virtual. Beleza, então. Vamos lá, Ctrl L. Próxima etapa é verificar a memória RAM aqui do meu servidor. Então vou usar o mesmo comando, só que passando a classe de memória. Então vamos verificar aqui a nossa memória, né? Enter. O que ele vai mostrar para você? Algumas informações importantes. Que nós temos aqui a nossa BIOS, que também é considerada uma memória, mas o que interessa é o que está aqui embaixo. Então a minha memória, estou utilizando como se fosse basicamente um pente, né? Na parte física, como se fosse um pente de 4 GB. Mas aí quando você está no servidor real, ele vai falar que você tem 2 pentes, aí você sabe que está trabalhando em Dual Channel ou Quadri Channel e a quantidade de memória RAM que eu tenho aqui no meu servidor. Então tem o meu processador, a minha quantidade de memória RAM. E eu também tenho que tomar cuidado para na hora de criar aqui todos os meus containers, para ele também não ocupar toda a memória RAM do servidor. Por isso que nós precisamos limitar o uso de memória dos nossos containers e também a utilização de processadores. Beleza, então vamos lá, Ctrl L. Próxima etapa é o meu disco, né? Então vamos listar também aqui com a classe de disco. Então vamos verificar aqui qual que é o meu disco. Esqueci de copiar. Então vamos lá e colar. Ele vai mostrar no meu servidor que eu tenho um drive de CD-ROM. Geralmente a gente não vai utilizar isso daqui. Hoje em dia servidor não tem. Mas o importante é aqui, né? O meu HD, né? Então o meu HD do tipo SATA padrão é do próprio VirtualBox. O importante é a sua capacidade. Então, quando você está aí com um servidor físico, geralmente você vai ter o HD do sistema operacional e o HD onde que você pode montar uma coisa legal. Então, na hora da instalação do Ubuntu Server, você pode criar uma partição específica para o armazenamento dos containers, que também é indicado. E trabalhar ali com os RAID, também com os RAIDs, né, para fazer toda a parte de redundância. E beleza, e meu HD ali tem 50 GB. Também tem que tomar um cuidado com o seu HD, porque você baixa a imagem e depois você sobe os seus containers para ter espaço para poder criar toda essa estrutura. Vamos lá então, Ctrl L. E o próximo comando é verificar a nossa swap, né? Um detalhe importante, algumas máquinas virtuais, máquina física ainda utiliza a swap. Hoje em dia, os servidores, a gente tem uma quantidade muito grande de memória RAM, então o swap muitas vezes fica ali sem utilização. Mas os containers também utilizam a swap e você pode configurar isso para usar ou não. Lembre-se que a swap existe, né, por causa da quantidade de memória RAM. Antigamente era muito pouco, a gente não tinha muita memória RAM. Então se cria essa memória de área de troca no HD, que é mais lento, beleza? É muito mais lento do que a memória RAM para poder fazer essa movimentação de dados. Hoje em dia a gente não utiliza tanto como antigamente, mas nos containers alguns recursos utilizam a swap. Então vamos digitar aqui o comando sudo swap on com a opção "-s", que é o sumário, e ele vai mostrar para você uma coisa importante. A swap hoje em dia é um arquivo,
de imagem no Ubuntu Server. Não é uma partição, você pode criar uma partição de swap, muitas vezes é indicado porque fica até mais rápido, mas isso não vai fazer muita diferença. O tipo dele é arquivo, né? O tamanho, geralmente a swap é igual ou 2 vezes maior a sua quantidade de memória RAM do seu servidor. Então, como o meu servidor tem 4 GB, minha swap também tem 4 GB, né? No momento não está sendo utilizado e prioridade -2 para não ter muito uso dessa swap, né? Muito legal. Então, vamos lá. Ctrl L. E a última etapa é verificar agora as informações com Docker System Info, onde que a gente vai ver as informações que o Docker está utilizando do meu servidor em relação a processador e memória. Então vamos lá verificar alguns dados aqui importantes para você. Então subindo, né? A versão do nosso Docker é a 27.3.1, lembre-se que é a versão CE da comunidade, né? Que a gente está utilizando. Só que descendo aqui um pouco, eu já tenho aqui ó, os meus containers. Por enquanto só tem um, que é do Potainer. Tudo que a gente fez no último vídeo deletamos, né? Então só tem uma única imagem que tem aqui. Outro detalhe importante. O nosso sistema de armazenamento ainda é o Overlay 2. Depois a gente vai ver na parte de volumes. Com o sistema de File System, o estendido FS, né? Beleza? Mas vamos descendo aqui mais um pouquinho, onde que interessa para nós. Depois a gente vai ver aqui a parte de volumes e também a parte de rede. Então, nosso HD, todas as imagens e containers está sendo armazenado localmente. Então, aqui é uma informação importante. E a nossa rede, temos vários tipos de rede. Por padrão, estamos trabalhando aqui no modo Bridge. Depois a gente vai ver lá nas aulas de rede, criar redes e manipular. Mas vamos descendo aqui mais um pouco, porque é importante para nós, nas configurações, descendo aqui segurança, app-amor, que é padrão aqui do próprio Ubuntu, né? Mas aqui embaixo ó, é o que começa agora a interessar para nós. O meu kernel, que eu estou usando no meu próprio servidor, é a versão 6.8. A versão do meu Ubuntu Server é a 24.04.1. Sistema é Linux, tem suporte a 64 bits e 32 bits. Mas o que interessa está aqui, ó, nessa linha, CPUs. Quantas CPUs eu tenho aqui no meu servidor? Então, de quantidade de core, a gente sabe que tem uns core e tem uns threads, mas aqui é 2 CPUs que eu tenho. E o total de memória RAM disponível, já tirando o uso do sistema como um todo. Então, tenho ali 3.8 GB, arredondando, dá os 4 GB. Então, tudo que eu tenho disponível aqui no meu servidor, né? E o diretório principal do Docker, que é aqui o diretório raiz, onde fica armazenado, que é ali o /var, /lib, /docker. É aqui dentro que ficam os volumes, os containers, as imagens. Você pode também, por exemplo, na hora da instalação do Ubuntu Server, indicar esse ponto de montagem /var em um outro HD. Não tem nenhum problema, trabalhar com 2 HDs ou partições separadas. É até indicado quando você trabalha em produção, né? Aqui embaixo nós já falamos das redes, que depois a gente vai trabalhar e por enquanto tranquilo. Mas o que interessa nessa aula é essas 2 linhas. Tenho 2 core de processador e 4 GB de memória RAM disponível para o meu Docker. Vamos lá então, Ctrl L. Show de bola. Agora vamos começar a criar aqui os containers e entender como que ele trabalha com essa parte de CPU e de RAM. Então vamos criar mais um container. Então como que eu vou fazer a criação? Sempre utilizando aqui, por exemplo, uma imagem do Ubuntu oficial, né? Então vou utilizar aqui o comando Docker, vamos utilizar a função de criar containers, com a opção "-it", porque eu quero ter ali o lado interativo e eu já vou alocar um pseudo TTY, um pseudo terminal. Já vou utilizar, que nem você já fez as atividades aí da última aula, já vou utilizar já a opção "-name", porque agora eu vou criar tudo com nome. Então sempre trabalha com nomes, porque senão ele vai colocar lá a identificação dele. Aí fica ruim trabalha com nomes que é melhor. Então, "-name", já vou criar aqui o nome do meu servidor como Nginx, né, que é um servidor web, e vou utilizar a imagem do Ubuntu. Como nós deletamos tudo na última aula, ele vai ter que baixar de novo essa imagem. Ah, Robson, preciso pesquisar ela? Não, porque é a imagem padrão que a gente já está utilizando. Depois a gente vai pesquisar outras imagens.
Vamos lá então, Ctrl C, colar aqui no meu terminal, Enter, e aguardar ele baixar e construir o nosso container. Imagem e container, então a imagem ele já baixou e já construiu o nosso container utilizando aqui a imagem do próprio Ubuntu, né? Então vamos lá, Ctrl L. Outra coisa importante, vou criar mais um container, né? Então vou utilizar aqui o mesmo comando, o docker, com a opção de container, criar, habilitar ali a opção interativo, colocar também um terminal para eu poder acessar a imagem, né? E vou utilizar ali o comando de criar com o nome esse container e vou chamar de MySQL, utilizando a imagem Ubuntu. Então a imagem já está aqui no meu servidor, ele só vai criar o container. Vamos lá então, colar e beleza. Então a criação também é bem rápida e a identificação aqui do nosso container. Beleza. Uma vez criado, vamos verificar aqui as imagens com o comando docker image ls. Ele deve mostrar para mim que eu tenho as imagens aqui do próprio Ubuntu e do Potainer que a gente já criou, né? Show! E vamos verificar agora o status dos nossos containers, utilizando ali o docker container ls-a. Por que -a? Lembre-se que os nossos containers a gente só criou, ele não está startado. Então não foi startado, só está ali o comando final bin/bash para a gente poder acessar ele. Agora a gente precisa inicializar os nossos containers. Show de bola! Então vamos lá, aqui dos comandos básicos que você já viu, agora com a opção "-name". Vamos iniciar aqui os nossos containers. Uma coisa interessante que você viu, já do comando lá start, para poder iniciar um container, você já pode iniciar vários containers ao mesmo tempo. Trabalhando com um nome, por exemplo aqui ó, Nginx e MySQL, é só você passar o nome dos containers que você quer iniciar, pausar ou estopar, que ele já faz isso para você, não precisa ser linha por linha. Então vou pegar aqui o comando, o docker com a opção de container, com a opção de start, e já quero iniciar os meus dois containers ao mesmo tempo. Então vamos lá, colar e Enter para a gente verificar o status aqui. Ó. Repare que ele já iniciou, então vamos ver agora os status. Repare que estão up. Show de bola. Vamos lá então, Ctrl L. Continuando, né? Agora eu vou atachar novamente nos meus containers. Então atachar, pessoal, é um de cada vez, tá? Não dá para atachar em todos ao mesmo tempo. Vamos utilizar aí novamente o comando, o docker, com a opção de container, com a opção de atachar, que é conectar quando o seu container já está rodando. E eu vou atachar ali no meu container do Nginx, né? Então vamos lá, beleza, colar e show de bola. Para a gente poder verificar, então vou digitar aqui o comando cat etc os-release para a gente ver que a gente está usando ali a versão do Ubuntu a 24.04.1. Lembre-se que para sair do seu container, não digita o comando exit, porque senão ele vai estopar o seu container. É Ctrl PQ, beleza? Para sair sem parar o container, que é aqui embaixo, ó. Beleza? E vamos fazer a mesma coisa aqui também no MySQL, para ver se está funcionando. Beleza? E vamos dar aqui um cat também no etc os-release. Também estou usando a mesma imagem para dois containers. Então vamos lá, Ctrl PQ, para sair sem estopar. Show! Agora eu vou parar esse container, porque você viu que a gente criou, subiu, pá, e vamos parar, porque agora vamos inspecionar esse container. Posso inspecionar com ele ligado, tá? Funcionando, mas vamos parar para a gente começar a manipular esses dados. Então vou digitar agora o comando docker, com a opção de container, stop os meus dois containers. Vamos lá, Ctrl Shift V, para poder colar, Enter. O stop, lembre-se que demora sempre um pouquinho, porque ele tem que zerar todas essas informações das imagens e tudo, para poder parar o nosso container e está ali, ó, show de bola. Beleza, já parou, vamos checar se eles estão estopados. Repare aqui, ó, exit, né, com o código 137, que foi a opção de estopar. Muito legal, mas vamos agora para o que interessa. Então vou descer aqui um pouquinho, porque nós vamos inspecionar o primeiro container, aqui utilizando o Docker com a opção de container, com a opção de inspecionar o meu container com o nome Nginx, só que eu já vou fazer um filtro utilizando o grep -i. O grep nós vamos pesquisar palavras, textos dentro aqui da saída padrão do comando de inspecionar, e o -i é para ele ignorar o case sensitive. E eu quero tudo que tem a linha
que vai aparecer ali o memory, né? Que é a memória. Então vamos dar uma olhada, porque senão, se você não fizer esse filtro, a quantidade de linha é muito grande. Então vamos lá, Enter. Então aqui a gente tem, basicamente, aumentar aqui um pouquinho, ó, 4 linhas com informações de configuração de memória RAM do seu container. E eu vou digitar também aqui, ó, do MySQL, para a gente ver que as informações estão iguais, porque é a configuração padrão do próprio Docker na hora de construir um container. Então vamos entender basicamente o que essas 4 linhas faz. Não vamos mexer em todas, apenas em algumas ali que é importante, né? Então subindo aqui um pouquinho, ó, o que nós temos? A linha de memória, que geralmente o 0 indica o limite máximo de memória que o container pode usar. O 0 especifica que você não tem limite, então você pode usar tudo que tem aí do seu próprio servidor, só diminuir aqui um pouquinho o zoom, né? Então 0 significa que você está usando tudo. Tá em 0 aqui no nosso terminal? Tá, ó. Então o que tiver de disponível de memória, esses containers vão consumir tudo, beleza? Então isso daqui você tem que tomar um cuidado, hein? Legal? Vamos lá então, continuando. Outra coisa é a memória reservada. Então o que a gente vê aqui, ó, de memória reservada também está em 0. O que significa aí a memória reservada? Define a quantidade mínima de memória que é reservada para o seu container. O valor 0 também significa que não há reserva de memória. Então, o que significa aqui? Ó? Eu quero fazer uma reserva para o meu container. Por exemplo, o mínimo para essa aplicação funcionar é 512. Então, você já pode fazer uma reserva ali de 512. Mas eu vou alocar no máximo 1 GB. Então, ele fica ali no mínimo já 512 e pode chegar até 1 GB. Então a gente trabalha muito com essas duas opções de configuração. Já a parte swap, que é essa daqui 0, ó, onde que significa 0, é o limite combinado da memória RAM e a swap. 0 indica que o container não pode usar a swap. Então nesse lado aqui, ó, ele só vai usar a memória RAM. Eu poderia também trabalhar a minha parte da swap, caso eu queira. Legal? Por padrão a gente não utiliza. E a outra coisa aqui, que é o swapness, que a gente tem que está null, que significa que controla a propensão, que é esse container, o sistema em utilizar a swap para o container. Null significa que o Docker está usando a configuração padrão do sistema operacional para swapness, tudo bem? Que geralmente é 60, que é o padrão, né? Beleza? Então aqui são algumas configurações básicas. Dica, se você não precisar usar swap, beleza, não utiliza. Porque hoje em dia nós temos aí uma quantidade muito grande de memória RAM e geralmente os servidores atuais trabalham com SSD, NVMe e a gente até recomenda tirar swap, porque isso diminui a vida útil desses equipamentos, beleza? Mas show de bola, então aqui nós vamos trabalhar nesse cenário com as opções de memória e memória reservada. Então vamos lá, já listamos essas informações, né? Agora vamos listar a parte de processador. Então vamos lá, processador já tem bastante coisa, tá? Processador já tem bastante coisa. Eu vou mudar aqui, ó, no meu grip e só vou colocar aqui, ó, CPU do meu MySQL e vou mudar aqui também para o meu Nginx, né? INX. Beleza. Diminuir aqui um pouquinho o zoom. Já na parte de processador tem muita coisa para mexer. Aqui tem muita coisa. Então vamos dar uma lida para poder entender o que é o básico do básico aqui. Depois a gente vai estar evoluindo nessa parte de processadores. Então temos bastante coisa. Só dar uma lida rápida aqui porque só em algumas etapas a gente vai mexer. Legal? Não vou mexer em tudo. Legal? Então, primeiro ali nós temos a CPU compartilhada, 0, define a quantidade de partes da CPU atribuídas ao container em relação a outros containers. O valor 0 indica que o container está usando o valor padrão, que geralmente é 1024, onde você seta, o que significa que ele vai compartilhar a CPU de forma igualitária, então vai ser igual para todos os containers que você tem aí dentro do seu servidor. Mas tem hora que você quer mudar esses valores, como por exemplo, eu quero que meu banco de dados tenha, por exemplo, ali uma maior prioridade do que o meu servidor web, ou o contrário, beleza? Na hora de solicitar requisições para a CPU. Outra coisa é o nano CPUs,
geralmente vai estar como 0 ali, também especifica a quantidade exata de CPU alocada para o container em nanosegundos. Tudo bem? É o tempo que ele vai estar utilizando, geralmente ali é 1 bilhão de nanosegundos, corresponde a 1 segundo desse CPU. Legal? O 0 indica que não há uma limitação explícita de uso. Então, geralmente aqui a gente mexe também. Tudo bem? Eu não quero que ele use ali o padrão, eu quero 1000, eu quero a metade disso. Então, a gente consegue manipular. Outra coisa é o período da CPU, que define ali o período de agendamento de CFS, de utilização da CPU. O padrão é 100 mil microsegundos. Essa opção deve trabalhar em par, quando a gente trabalha aqui, ó, por exemplo, com a cota CPU, que é essa opção aqui de baixo, né, que define ali a sua cota de utilização da CPU compartilhada para um container, que é o tempo antes de um container ser limitado para um período de agendamento do uso da sua própria CPU, tudo bem? E aqui depois a gente trabalha com a opção de período, que é o de cima, onde que a gente trabalha ali o nosso ciclo, né, que é a cota. Também temos ali setar CPU set, especifica quais CPUs o container pode usar. O valor vazio significa que o container pode usar todas as CPUs do sistema. Então isso daqui é importante. Por exemplo, eu tenho um servidor com 32 núcleos, ele vai usar todos. Não, você pode limitar apenas um único núcleo de utilização. Tudo bem? E CPU set mains também indica quais os nós de memória o container pode usar. Vazio significa que o container pode usar qualquer nó de memória disponível no sistema. Então nós temos bastante coisa, mais ou menos como se fosse na criação da máquina virtual, que você aloca ali a memória, processador, e depois você vai estar disponibilizando esses recursos de hardware para os seus containers. E uma coisa legal que a gente vai ver aqui, ó, eu vou estar mostrando que você consegue manipular esses valores com um container ligado, diferente de uma máquina virtual, que você precisa desligar para poder mudar. Aqui já no container você consegue fazer isso, show de bola. Um exemplo antes de continuar, vou pegar aqui a minha máquina virtual, ó, só trazer para cá, ó, vou vir aqui ó, em máquina, configurações, e você vai perceber que na máquina virtual, se eu for querer mexer em sistema, eu não consigo manipular memória e processador, porque está travado. Já no container eu consigo colocar mais processadores, mais memória e diminuir e fazer esse lado elástico do container. Beleza, fechar e minimizar. Show de bola então. Então aqui a gente já inspecionou, então vamos dar uma olhadinha aqui, ó, tem bastante coisa para a gente mexer. Legal? Só diminuir aqui um pouco. Então o que eu vou trabalhar? Basicamente ali só alocar a quantidade de CPUs e memória que esses meus containers vai utilizar. Tem muita coisa? Tem. Muita coisa, tá, pessoal? Então, lá na documentação, voltando aqui, Ctrl L, na documentação oficial, você pode estar verificando mais detalhes de configuração de processador e memória para os seus containers. Mas vamos lá, então. Vamos atualizar agora, então, trabalhar com a parte da atualização das informações de RAM e CPU no nosso container. Então, o que eu vou fazer primeiro? Vou configurar, vou mexer nas configurações padrão. Então, vou utilizar agora o comando docker com a opção de container, com a opção de update, né, para poder atualizar as informações do meu container. E eu vou passar a opção de memória, onde que eu vou alocar agora, vou reservar aqui a quantidade de memória para o meu container de 512 megas. E também vou configurar a parte da memória da swap, que ele pode utilizar ali no máximo 1 GB. Para cada uma das minhas máquinas aqui, dos meus containers, por exemplo, do Nginx e também do MySQL. Então vamos atualizar, vou selecionar, copiar e colar. Vou deixar igual nos dois, então já vou mudar aqui ó, também do meu container do MySQL, né? E Enter, show de bola. Então vamos inspecionar novamente, utilizando agora o comando, aí eu já posso, um exemplo, digitar aqui o comando docker container com a opção de inspecionar, já inspecionar os dois containers ao mesmo tempo, fazendo um filtro da memória. Vou selecionar, Ctrl C, colar aqui no meu terminal e Enter. Então o que nós já temos aqui? Ó? Primeiro, uma coisa que vai estar configurado em bytes ali para você, tá? Então já setei a quantidade de memória RAM aqui dos meus dois containers.
Então, os dois têm 512. E a memória swap agora também já mudou a quantidade de 1 GB de configuração para esses dois containers. Beleza? Vamos lá então, continuando. Outra coisa também agora é mudar as configurações de CPU. Então, no meu caso, vou digitar ali o comando docker com a opção de container, atualizar, e eu vou falar agora que o primeiro container do Nginx, ele pode utilizar como, por exemplo, 0.5, que significa a metade de uma CPU, né, de utilização de uma CPU. E já o meu MySQL pode utilizar agora uma CPU completa, no seu ciclo completo de utilização aqui de CPUs. Então vamos lá, Ctrl C, como se fosse a metade do uso de um processador, né? Então vamos fazer aqui do nosso Nginx e eu vou fazer aqui do meu MySQL agora. E vamos ver a diferença. Então vamos inspecionar agora o uso de processador aqui dos meus dois containers. O que eu tenho aqui? Ó, que é o Nano CPUs que eu estou utilizando. Então repare que ali eu estou utilizando a metade de um ciclo completo aqui do meu processador e aqui eu estou utilizando inteiro, né? Então essa é a diferença que a gente tem nas configurações de CPU. Muito legal. Então vamos lá, Ctrl L e continuar. E agora, o que nós vamos fazer? Também mudar essas informações de processador e memória com os containers funcionando, que é o lado legal dos containers. Então vamos lá, vamos iniciar aqui o Docker com a opção Container, Start, e vamos iniciar os nossos containers. Agora eles já vão iniciar com as configurações de memória e processador alterado. Então vamos dar uma lida aqui para ver se os containers estão rodando, né? Com a opção Docker, ls-la, então repare que já estão aqui, up no meu próprio sistema. Legal. O que nós vamos mexer agora? Vou mexer em bastante coisa para você ver que você pode alterar sem nenhum problema e também vai funcionar. Então vou utilizar ali o comando docker com a opção de container, atualizar quantidade de memória. Agora vou abaixar. Tinha colocado lá, por exemplo, do 512, agora vou abaixar tudo para 256. Achei que era muito. Só que eu vou trabalhar agora com a memória reservada. Então, ele vai iniciar no mínimo 128 megas e pode chegar até 256. Vou trabalhar agora com a CPU compartilhada. Então, vou mudar aqui para 512, que é a metade que a gente fala lá dos 1024, do uso completo da nossa CPU, né? E vou mudar das duas máquinas, aqui máquinas não, dos nossos containers ao mesmo tempo, né? Poderia aumentar um, diminuir o outro, sem nenhum problema. Então vamos lá, Ctrl C, com os containers funcionando, beleza? E vamos alterar aqui do nosso MySQL, para ver se também vai sofrer a mesma coisa. Então já mudou, show. Vamos checar, inspecionar. Agora também já posso inspecionar utilizando ali também um grep, fazendo um filtro com a opção "-i", para tirar o case sensitive, só que eu vou passar a opção "-e" maiúsculo. Então, "-e" maiúsculo é quando você trabalha com expressões regulares. E eu já quero filtrar tudo que é de memória ou, que ali é o Piper, né, que a gente utiliza, que é a função OR, ou memória ou CPU. Então vamos dar uma olhadinha aqui no primeiro container para ver como que ficou as configurações. Então eu já tenho aqui, a minha parte da CPU compartilhada agora é 512, era 0, né? Então uso o padrão 1024. Minha parte da memória, a minha parte aqui do Nano CPUs, que eu já tenho, memória reservada, memória swap, que eu já tinha mudado, show de bola. Então vamos verificar agora do nosso MySQL, que as configurações também tá igual, né? MySQL, beleza, show de bola. Uma coisa legal que conforme você precisa de mais recurso de processamento de memória, você pode estar alocando em tempo real, com o próprio container funcionando. Vamos lá, Ctrl L, beleza. Outra coisa, já vamos criar nesse cenário agora um container já configurando as opções de CPU e memória para ele, que você já pode determinar já essas informações no momento da criação do seu container. Então, como que você vai fazer isso? Então, a linha já fica grande, mas se você entendeu o contexto inicial, é a mesma coisa. Então, vou passar ali o comando docker com a opção de container para poder criar.
Vou habilitar ali o modo interativo, "-it", com a opção "-name", já vou criar aqui como se fosse o banco de dados MongoDB. Vou alocar a memória para ele de 512, então só diminuir aqui um pouquinho, porque a linha está grande. Legal? Memória swap de 1 GB, já vou trabalhar com CPU de 1. CPUs compartilhadas 1024, que é o padrão, só que a imagem que eu vou estar utilizando aqui é a imagem do Debian, já para poder fazer essa criação. Então vamos lá, vou selecionar, Ctrl C, colar aqui no meu terminal, Enter, beleza. Ele já vai verificar que a imagem do Debian não tem, vai baixar, vai construir o meu container já com as configurações de processador e memória conforme eu determinei. Pronto, show de bola. Container criado, vamos listar as informações para ver se está beleza. Então repare que já foi criado aqui o meu container do Debian. Então vamos lá, vamos inspecionar ele, parte de memória e também de processador, se já foi alocado do jeito que eu quero. Repare que aqui, ó, compartilhamento, a CPU compartilhada padrão 1024, memória também, o Nano Cups, que é o Nano CPUs, beleza, também, e a memória swap aqui, ó, show de bola. Eu não fiz a parte de reserva, também poderia passar ali a minha memória reservada, mas já está aqui, ó, beleza, show de bola na criação, né, do container personalizado. Vamos lá então para concluir. Ctrl L. Vamos lá, vamos remover aqui os nossos containers. Então vou listar de novo aqui o meu container e já vou remover ali os containers do Debian e os 2 containers também do próprio Ubuntu, né? Uma coisa legal que você pode estar utilizando agora, sempre muito cuidado, hein? Muito cuidado. O comando docker com a opção de container com a opção rm-f, que é o modo forçado. Então, o modo forçado vai estopar os containers e deletar. E eu já posso passar ali o nome de todos os containers que eu quero deletar, tanto do Nginx, MySQL e do MongoDB. Então, vamos lá, vamos deletar tudo aqui para ver se ele vai executar. Então, ele vai estopar tudo e deletar. Vamos ver se já removeu? Show! Acabou. Beleza. Vamos lá, também vamos listar as imagens, que eu quero deletar tudo de uma vez só. ls, repare que eu tenho as imagens do Debian e do Ubuntu, e eu já posso passar numa linha só, também com a opção "-f", porque se tiver associado num container, deleta. Legal? Então vamos lá, deletar tudo e zerar novamente aqui o nosso Docker, porque depois a gente vai estar construindo. Então sempre que você está testando, deleta, faz de novo, deleta, faz de novo, e show de bola. Beleza, então, concluído aqui mais uma etapa com os comandos básicos de CPU e memória. De novo, pô, Robson, você esqueceu de explicar isso. Eu não entendi tal opção. Qual é a opção melhor no container para cada tipo de aplicação? Comenta nesse vídeo que a gente vai construindo junto e eu vou estar respondendo para você e todo mundo, né? Beleza, vamos lá, Ctrl D e Ctrl D. E para finalizar, mais um desafio aí para você, né? Então deixa eu aumentar aqui, ó, os desafios. Então, qual que é o desafio desse vídeo? Primeiro, pesquisa de novo lá no Doc Hub. Você vai pesquisar a imagem aqui do Alpine Linux, né? Que também é um outro sistema que a gente utiliza também bastante, uma imagem bem pequena. Executa todos os procedimentos de 1 a 7, utilizando aqui a imagem, tudo bem? Na hora da criação, só que com a opção "-name", com o Apache 2. E executa aqui todos os procedimentos. Só vou mudar ali porque de 1 a 7 você também vai fazer de 1 a 9, tá? Eu coloquei aqui, depois vai ser de 1 a 9 os procedimentos. E depois o desafio 2. Desafio 2, você vai estar utilizando aí o CentOS, também uma outra imagem, pesquisa lá no Doc Hub, vai fazer a mesma coisa, só que com um banco de dados MariaDB, beleza? E de novo de 1 até 9, que aí depois eu vou atualizar, porque ali eu coloquei mais 2 opções, né? Que estava fora aqui da documentação. Então você vai até 9, cria, muda a CPU, memória RAM, explora também outros recursos que você pode estar mudando aí de configurações de CPU e RAM do seu container. Testa, você já viu lá os comandos para poder monitorar desempenho de servidor e também do Docker. Então utiliza lá para poder estar testando e verificando se está show de bola. E não esqueça de comentar nesse vídeo aqui. Beleza? Então, mais um vídeo aqui ó, executado com sucesso.
comandos básicos de CPU e RAM do seu Docker. E para concluir, não esqueça de acessar aqui o meu canal, né, no YouTube. Repare que aqui, ó, vários vídeos, já estamos crescendo. Próximo vídeo, devo trabalhar a parte de volumes. Depois tem a parte de redes, de imagem e começar a construir aí os nossos Dockfile, né? Também construir imagens, mandar lá para o GitHub, personalizar bastante coisa, trabalhar com cluster depois. Tem muita coisa aqui ainda no Docker. Então a gente tem bastante vídeo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo.